Olá, graça e paz, eu sou o obreiro Ricardo Lotti e seja muito bem-vindo ao meu canal Escola do Apologista. Vou pedir para você se inscrever, curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo que eu creio que vai ser de grande aprendizado para a sua vida e para as pessoas que você vai compartilhar. Não se esqueça, clica em se inscrever e isso você vai ajudar a gente a fazer um trabalho melhor e com mais qualidade para o Senhor. A partir de hoje, das terça-feiras, eu quero começar a postar um conteúdo relacionado à escatologia, né? E esse conteúdo que eu preparei são sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse e a volta de Jesus Cristo. É um tema bem procurado ultimamente, é um tema bem debatido também ultimamente entre os apologistas, mas creio que eu vou apresentar para você os 4 cavaleiros de uma maneira que você nunca viu. E para isso eu quero fazer uma breve introdução sobre o livro de Apocalipse, mostrando algumas curiosidades, talvez alguma coisa que eu vou falar que você já sabe, mas talvez você não saiba, então eu acredito que vai somar muito aí para você no seu ministério e nos seus estudos. Bom, o livro de Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos. Essa ilha de Patmos, ela se encontra no mar Ageu. E essa ilha ela era usada como uma prisão. E Roma usava essa ilha por alguns motivos, por alguns crimes ou supostas ameaças para ele. O primeiro motivo era o motivo político. Se existisse alguém que poderia ameaçar o governo, ameaçar o imperador, talvez alguém que tramou alguma coisa ali para derrubar o governo romano, eles mandavam esses políticos para lá. Ou talvez simplesmente pela pessoa não concordar com aquilo que eles queriam, não aceitar as suas políticas, eles mandavam esse camarada lá para o exílio, para essa ilha de Patmos no mar Ageu. O segundo é o motivo religioso, que foi o caso do nosso irmão e apóstolo João. Todo mundo que pregava a Cristo naquele tempo era bem perseguido, mas o motivo religioso, eu acredito que foi porque João ele estava convertendo as pessoas do politeísmo romano, do politeísmo grego, para o monoteísmo, né? Trazendo as pessoas para Cristo, ou seja, agora as pessoas estão vendo que a política, que a religião romana não serve mais para elas. E estava, de certo não, com toda certeza, estava ocasionando discórdia entre os cidadãos romanos que estavam aceitando a Cristo com os governantes, com o imperador, com, com outras pessoas que tinham algum cargo romano. E isso começou a criar um alvoroço. E perceberam que era através da pregação de João, o apóstolo João. Então resolveram exilá-lo. Todos aqueles que iriam contra a religião romana, eles eram exilados, né? Que traziam alguma ameaça. Não somente, eu não aceito isso, não, mas que trazia alguma ameaça para o governo e para a religião de Roma, eles eram exilados. E o terceiro motivo era um motivo criminoso. O cara, por exemplo, matou alguém, mas eles não querem executá-lo. Então ele era levado para essa ilha e lá ele ficava lá para o resto da sua vida ou por algum tempo, não sabemos, né? Talvez poderia ser por resto da vida ou por algum tempo. E com João foi por um motivo religioso. Só que o problema é que quando um cristão fica sozinho, ele tem tempo. Prenda um cristão numa cela e ele vai cantar e as cadeias vão romper. As correntes vão quebrar. Talvez não seja a corrente da cela, as cadeias da cela, as grades, mas seja as cadeias do coração, as grades do coração e as correntes do pecado. Porque um crente, quando está sozinho, ele tende a pensar um pouco na sua vida, no que está acontecendo, e ele vai orar a Deus, e Deus fala com ele. E na ilha de Patmos, num lugar improvável, onde o homem pensou, pronto, agora acabamos com esse apóstolo João, ele não vai mais conseguir pregar o evangelho, ali Jesus, o próprio Jesus se manifesta para ele, revelando não tudo sobre o fim, mas o necessário para a gente entender. E sobre o livro de Apocalipse, é interessante a gente ler ele com uma perspectiva de esperança e não com uma perspectiva de medo das coisas que vão acontecer, né? Os cavaleiros,
as trombetas, as taças, as perseguições. A gente tem que ler isso não com medo, mas sabendo que há uma esperança, que é Cristo, que em meio a toda essa adversidade, toda essa perseguição, todas essas coisas terríveis que vão acontecer na terra, tudo ainda está no controle de Deus, nada foge do controle. As pessoas, João escreve Apocalipse para trazer esse tipo de esperança. As igrejas primitivas daquela época estavam pensando que pronto, agora estamos todo mundo pego, todo mundo vai morrer, todo mundo vai sofrer e o Jesus não volta, a gente está perdido. A gente está todo arrebentado aqui, sendo perseguido dali, sendo preso de cá, sendo morto à espada, enfim, sofrendo vários tipos de perseguições e danos físicos, morais e psicológicos da época. E João, ele escreve o livro de Apocalipse com essa intenção, de trazer esperança. Se você lê o livro de Apocalipse com medo, faça uma leitura agora, vendo que tudo está no controle de Deus, né? A gente vai ver aqui no capítulo 5, quem abre os selos? O próprio Jesus Cristo. E para isso eu quero fazer essa breve introdução do capítulo 5, e daí a gente vai para o capítulo 6 no próximo vídeo, falando um pouco sobre cada cavaleiro, né? Vou fazer um vídeo sobre cada cavaleiro e seu cavalo, qual é o poder, qual é a característica desse cavaleiro. E o interessante é que eu vou trazer coisas que talvez você nunca viu sobre esses cavaleiros. Talvez você possa ter pensado nisso, mas não conseguiu ajustar esses estudos. E eu consegui ajustar mostrando algo que você talvez, né, eu posso estar errado, posso estar enganado, mas que talvez você nunca leu dessa maneira e nunca fez esse link entre versículos do Evangelho com os versículos de Apocalipse 6, tá bom? Então, para isso, quero começar lendo alguns versículos e dando uma breve explicação do capítulo 5 de Apocalipse. O título diz assim: O livro e o cordeiro. E João, né? Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados com 7 selos. Esse livro não é um livro igual a gente tem assim a Bíblia, né? Não, ele é um pergaminho, ele é um livro enrolado, né? Eu vou colocar uma imagem ilustrativa para vocês agora, para vocês terem uma noção de como é esse livro. Então veja que nessa imagem é um rolo, são um papiro enrolado num pedacinho de madeira com 7 selos. Amém? Então João tem essa visão de Deus sentado no trono com esse livro, escrito por dentro e por fora, selado. No versículo 2: E vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? O anjo ele faz uma pergunta: quem é digno de romper o selo, né? De pegar esse livro e romper os seus selos? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Então veja a importância desse livro, desse pergaminho. Ninguém podia nem olhar para ele, né? Então no capítulo 4 ele vai dizer que por causa disso eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. E no versículo 5 tem a solução. Então um dos anciões me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Esse leão de Judá, a raiz de Davi, nós sabemos que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele é o único ser na terra e no céu, em qualquer lugar, que tem a autoridade e é digno de olhar para o livro, pegar ele e abrir os seus selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Bom, os 7 chifres significa na Bíblia, um termo bíblico usado para chifres é poder. Então ele tinha o poder dos 7 Espíritos de Deus. E 7 olhos significa onisciência, né? Que ele sabe de tudo, ele está de olho em tudo e em todos.
e tinha 7 chifres, 7 olhos, no versículo 7. E ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, nesse momento, Jesus Cristo, o único que é digno e que tem o direito de pegar o livro, ele recebe o livro da mão do próprio Deus que está sentado no trono, dando uma... me perdoe um pouco essa minha veia apologética, mas dando uma cutucada aí, né? No movimento unicista, falando que Deus é um só. A gente vê ali, né, próprio Jesus recebendo o livro da mão daquele que está sentado no trono. A gente vê duas pessoas, alguém entregando o livro e alguém recebendo. E algumas versões vão dizer que ele tomou o livro da mão daquele que estava sentado. Na minha versão, na NVI, diz que ele recebeu o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Então a gente vê que são duas pessoas. Ele recebeu, e ao recebê-lo, aos 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Então, quando Jesus recebe o livro, os 4 seres viventes e os anciões se prostram diante dele. E cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro cheias de incenso, que era a oração dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi uma voz de muitos anjos, de milhares e de milhares, milhões e de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Depois eu vi todas as criaturas existentes no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória, poder para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam: Amém. E os anciões prostraram-se e o adoraram. Então a gente vê que Jesus Cristo, nesse capítulo 5, ele é o único digno de abrir os selos. E nesse capítulo, ele está com o pergaminho, com o livro na mão. E no capítulo 6, ele vai começar a abrir os selos. E é no próximo vídeo que a gente vai comentar sobre os 4 primeiros selos, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. E perceba que Jesus Cristo, grave isso, Jesus Cristo, ele está nos céus, com o pergaminho na mão, abrindo os selos. E isso já é uma dica para você estar gravado aí agora, para você gravar na sua mente, porque o próximo cavaleiro, a gente vai aprender algo muito legal e muito importante. O próximo cavaleiro é o cavaleiro branco, né, dos selos, o primeiro selos. Amém? Fique em paz, que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe esse dia para você, ou esta noite, ou essa manhã, essa tarde que você esteja assistindo esse vídeo. E vamos juntos, aprendendo e crescendo em graça, estudando até que Ele venha. Tchau, tchau.